Então, pessoal, eu me chamo Israel Dias, eu faço letras português pela Estácio. Estou gravando essa videoaula aqui mais para uma avaliação do meu estágio, né? Então, assim, o tema aqui é crase, né? Então, o que é uma crase? A crase ela é a fusão de uma preposição mais o artigo. Então, ocorre o acento grave, né? Então, assim, sempre quando ocorre a crase, sempre quando o termo que vem antes exigir a preposição a, mais o artigo, né? Por exemplo, aqui, uma frase fui à praia. A praia é uma palavra feminina. Então, por isso que ocorreu a crase, né? Houve essa fusão do artigo mais a preposição. Então, assim, sempre quando vem antes de uma palavra feminina, né? Também quando ocorre uma indicação de horas, por exemplo, a frase a festa começa às 22 horas. Então, sempre quando ocorre horas, por exemplo, também o baile começa às 8 horas. Então, sempre quando tem indicação de horas, ocorre a crase. Quando ocorre a crase também? Quando a gente usa a moda de, por exemplo, o menino resolveu vestir-se à moda de Fidel Castro. Então, quer dizer, a moda de Fidel Castro. Então, ocorreu a crase. E também, diante de locuções adverbiais prepositivas, conjuntivas, que usam palavras femininas. Por exemplo, à tarde, às pressas, à noite, às claras. Então, a gente usa, né, diante disso, né, a crase. Locuções prepositivas e conjuntivas de expressões femininas que a gente já citou. Agora, quando não tem a crase, antes de palavras do gênero masculino, por exemplo, andar a pé, avião a jato, banhada a ouro, são palavras masculinas, né? E também verbos no infinitivo. A criança começou a falar. A criança começou a falar. Então, são verbos que usa o verbo no infinitivo. Então, não usa crase. Outra frase também, né? Que a gente vê que é um verbo no infinitivo. Ela não tem nada a dizer. Então, é um verbo no infinitivo. E também diante de pronomes de tratamento. É assim, vou citar uma frase aqui para ficar mais explicativo. Entregamos um cartão para Sua Excelência, o prefeito. Então, quer dizer, aqui é um pronome de tratamento, né? Agora, tem três exceções que a gente usa a crase, por exemplo, quando a gente usa a senhora, senhorita e dona, então a gente usa a crase nessas três exceções. E também diante de numerais cardinais ou ordinais, não se usa a crase. Um exemplo aqui é uma frase, daqui a uma semana começa o campeonato. Então aí você vê o quê? Você vê um numeral cardinal. Então não usa a crase, né? Então agora diante de questões opcional ou opcional que a pessoa diante de uma situação opcional, então a gente pode ocorrer ou não uma crase, né? Por exemplo, antes de nomes possessivos, de pronomes possessivos femininos, nós não usamos a crase. É uma frase aqui, aprendi tudo, afinal a minha professora é muito eficiente, né? Então a gente vê aí um caso de uma crase opcional. Diante de nomes próprios femininos, por exemplo, entreguei o convite a Fernanda. Então você pode usar a crase ou não. É opcional ou optativo, né? E também depois da palavra até. Um exemplo aqui de uma frase, fui até a praia. Então aí você pode usar ou não a crase. E outra situação
é o seguinte, diante de pronomes demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo, haverá crase se o termo regente exigir a preposição a. Por exemplo, refiro-me àquele atentado. Então, houve crase porque exigiu a preposição a no termo. Então, assim, por se tratar de um verbo no transitivo indireto, então a gente vê que o quê? Ocorreu a crase. Agora, um outro exemplo de um verbo transitivo em que não ocorre crase é, por exemplo, aluguei aquela casa. Então, aqui se trata de um verbo no transitivo, é um verbo transitivo direto. Então, logo, não ocorreu a crase, né? E diante de pronomes relativos, a qual sempre vai exigir a preposição a. Então a gente usa a crase. E nome de lugares é uma dica que a gente pode dar, é o seguinte: se o verbo da cidade tal, vamos supor, a gente fala assim: se venho da cidade tal, crase no a. Se venho da cidade de, crase para quê? Então a gente usa essa frase, né? A gente coloca essa frase sempre quando se refere a lugar, e aí a gente usa, modifica aí no lugar. E então, por exemplo, se vem da cidade da cidade tal, então crase no a. Se veio da cidade de, crase para quê? Então você coloca essa dica aí para quando se referir a lugar. Você usa isso daí na crase, né? Aí continuando aqui, fala o seguinte: se o nome de lugar estiver especificado, então ocorrerá a crase. Por exemplo, irei a Salvador de Jorge Amado. Então, quando você especifica o lugar, então ocorre a crase. Vamos supor, irei a Salvador de Jorge Amado. Então aí você o quê? Você especificou. Então ocorre a crase. Tá bom, pessoal? Então aqui essa é mais uma dica assim, né? Básica para crase. Então você usa esses termos, essas frases aí. Então você consegue identificar quando ocorre crase ou não, tá bom? Então aqui eu encerro essa videoaula aqui e, e muito obrigado por tudo. E é isso aí. Até mais, até uma próxima videoaula. Muito obrigado.